Olá, você que acompanha a TV Canção Nova, muito boa tarde. Estamos chegando para o último programa Além da Notícia do ano de 2011. Por aqui, passaram grandes personalidades em 2011 e hoje faremos uma retrospectiva política com essas personalidades que estiveram em nosso programa. Receberemos o senador Pedro Simon, conhecido como Senhor Ética do Congresso Nacional, que mais uma vez em 2011 levantou a voz contra as práticas mais abomináveis na política, por exemplo, a corrupção. Também teremos Pedro Gontijo, presidente da Comissão Brasileira Justiça e Paz, uma das grandes protagonistas da Lei da Ficha Limpa, que passou por uma peregrinação em 2011. Estará conosco também Padre Zezinho, grande expoente da Igreja Católica desde a década de 70, cantor, comunicador, um pensador que ajuda o Brasil há mais de 40 anos a refletir sobre sua condição social, política, um crítico que nos ajuda também a observar sempre com olhos bem aguçados a realidade social do nosso país. E por fim teremos Flávio Brito, especialista em direito eleitoral e que vai nos fazer uma avaliação do primeiro ano de governo da presidenta Dilma Rousseff. É com ele que começamos. A presidenta é uma mulher séria, é uma grande militante política, foi casada também com um grande militante político no Rio Grande do Sul, o ex-deputado estadual Carlos Araújo. Ambos foram do PDT e fizeram uma longa trajetória política naquele estado. Ela veio se destacando ao longo dos anos, assumiu a Secretaria Municipal de Fazenda, na cidade de Porto Alegre, posteriormente a Secretaria Estadual de Energia do estado do Rio Grande do Sul. E quando ela vem a Brasília, a trajetória dela é uma trajetória muito bonita de luta. Ela vem a Brasília para um seminário que envolveu os secretários. Ela encanta com a sua experiência profissional, com a sua forma didática de colocar o então presidente Lula. E com isso ela é convidada a assumir o Ministério das Minas e Energia. A presidenta Dilma, assim, ao longo da sua história também, ela nunca compactuou com o erro de companheiros, de membros, colaboradores, e ela veio para marcar uma posição. Então, a minha avaliação é que nós estamos vivendo um período histórico, um período que as próximas gerações, daqui a uns 10 anos, 15 anos, ao ler o que na minha época de estudante tínhamos aquela matéria de educação moral e cívica, né? A história dos presidentes do país, a história desde o Império, passando pela República e de cada presidente, as fases da República, nós vamos ter ali um capítulo especial dedicado a ela. E nós somos protagonistas também, espectadores dessa história que será levada aos estudantes no futuro. Bem, a presidente, desde o começo do seu governo, se viu obrigada nesse primeiro ano a lidar com questões de corrupção, com questões envolvendo alguns membros do seu governo. Você acha que ela lidou bem, que ela soube lidar com essas situações? Sem sombra de dúvida. A presidenta, ela sempre se preocupou, na minha avaliação como advogado, em não execrar publicamente ninguém. Por quê? Ela respeita a Constituição, a questão da ampla defesa do contraditório. Então, até que se prove efetivamente que ocorreu desvios de conduta, seja da conduta ética, da conduta administrativa, da conduta propriamente até penal, nós temos que ter muita cautela, porque nós estamos lidando com a honra alheia. Então, muitas vezes, a gente vê que se cria uma situação de inviabilidade política para aquele determinado ministro ou auxiliar, e ele se vê realmente obrigado pela questão política a sair, e ele vai se defender posteriormente no foro competente. A presidenta, ela agiu com muita maestria. Eu a parabenizo por isso, porque ela assegurou a todos, até aos ministros que saíram,
o direito de ampla defesa contraditória. A nova presidente fez o que o Lula não fez e o que o Fernando Henrique não fez. Deu um negócio com o chefe da Casa Civil, o homem da mais absoluta confiança dela, o homem que representou ela na costura do governo. Mas o quê? O cara, na hora de compor o governo, em vez de costurar o governo, está cuidando dos 45 milhões que ele tinha ganho, não sei o quê, que ele tinha que registrar. E o homem daquela capacidade, eu não posso falar mal dele, porque eu nunca não sei nem o que é 45 milhões, e ele ganhou esse dinheiro, então ele quis registrar antes de assumir a Casa Civil. Então tinha um apartamento de 6 milhões, então registrou no nome dele antes de assumir a Casa Civil. Deu um escândalo. Nesse escândalo que deu, o Lula veio a Brasília, reuniu os partidos políticos lá na casa do Sarney, debateu e disse que ele tinha que ficar. O Procurador-Geral da República, num troço meio estranho, e é uma bela pessoa o procurador, nota 10, mas numa questão meio estranha, mandou arquivar. E a Dilma demitiu. Demitiu ele, demitiu o ministro do Transporte, demitiu o ministro da Agricultura e demitiu o ministro do Turismo. Fez aquilo em 6 meses que os caras nunca fizeram. De onde é que nasce a corrupção? Nasce de algumas pessoas, de alguns indivíduos, daqueles que de alguma forma entendem que eles podem se apropriar do que não é próprio, do que não é deles, podem se apropriar do que é dos outros enquanto indivíduos, enquanto coletividade, e que não vai haver nenhuma punição, que podem fazer isso livremente, que não interessa leis, que não interessam instituições, não interessa nada, porque sabem que podem se apropriar daquilo que é do outro e não vai haver nenhum problema. Então, a raiz do que cresce a corrupção no Brasil está muito vinculada a essas duas questões, a esse interesse de se apropriar e de saber que isso não vai ter nenhuma consequência maior. O laicista, o materialista, nunca vai ter o coração do povo. Vai ter o estômago do povo e vai ter o interesse imediatista do povo, mas o coração não. Isso a igreja pode ter. Eu tinha uma escolha de plantar repolho, que você colhe dentro de algumas semanas, e plantar mangueiras e abacateiros, que demora, mas quando colhe em grande quantidade e dá por 50 anos. Eu resolvi plantar abacateiros e mangueiras. O repolho eu deixei para quem queria resultado na próxima estação. O que pode salvar este nosso mundo com tanta gente desacreditada nele, pela violência que tem visto, pela corrupção que tem visto, pelo rumo das famílias que tem visto? O que pode salvar este nosso mundo e como? A sese do pensar. Quem pensa mais, provavelmente, quando tomar decisões, toma decisões mais corretas. O instintivo, tanto na vida, no sexo, no trabalho, no dinheiro e no casamento, o instintivo na fé, ele não pensa. Ele faz porque estão dizendo para fazer, é a onda do momento, ele é surfista da última onda. Então, ele não vai mudar nada. Mas aquele que pensa, ele vai fundo e ele cria pensamento, porque o pensamento não é como água, ele reproduz, mas já o outro, o instinto, ele não reproduz. Aquilo para ele é instantâneo, é imediatista. Então, quem pensa não é imediatista. E o reino de Deus não é imediatista. Ele é fruto de quem pensa. Geralmente, os governos põem força máxima no primeiro ano de governo para implementarem mudanças ou reformas, como reforma política, reforma eleitoral, reforma jurídica. E no Brasil se esperava tanto também isso. Este ano não deu também para a presidenta realizar essa grande necessidade brasileira, né? As reformas, as tão esperadas reformas. A situação ela é muito complexa. Nós temos no país hoje quase 30 partidos, nós temos interesses que são antagônicos e o mais sensato, na minha avaliação, seria o Congresso Nacional promover um decreto legislativo e fazer uma consulta ao dono do poder, ou seja, ao povo. O artigo 1º da Constituição, ele é muito claro, ele fala o seguinte: todo poder será exercido pelo povo por meio de seus representantes eleitos. Então, o poder pertence ao povo. Se o povo ele é detentor deste poder, o povo nessa questão, que ela sofre tantas
pressões de todos os lados, deveria ser consultado. Deveríamos ter um plebiscito, uma consulta prévia. Povo brasileiro, o que vocês querem? Nós temos aqui os caminhos A, B, C, eventualmente já estão tentando inserir no ordenamento jurídico do Brasil também o voto pelo sistema distritão, que seria uma invenção nossa aqui. E isso tudo tem que ser colocado para o povo. A presidenta, eu acredito que ela tem a maior boa vontade e o desejo de resolver essa questão. Mas quando isso toca diretamente no interesse individual de cada parlamentar hoje no Congresso Nacional, porque qual é o grande problema? Os deputados que hoje estão na Câmara, que seriam eleitos pelo sistema proporcional, eles, cada um tem medo de não voltar em 2014. Então, para cada um, existe, na verdade, 513 sugestões de reforma política. E esse é o problema complexo. Não, ele não vai ser resolvido. Não existe uma solução. Eu já ouvi também a sua tese de que deve partir do povo esta manifestação de uma reforma eleitoral. Mas precisa de algum poder para executá-lo, não é? Veja bem. E é isso que está acontecendo. Precisa de um poder para executá-lo, mas hoje o poder que o executa não consegue entrar em acordo. Não, mas exatamente, porque o executivo ele não tem como forçar por iniciativa própria uma consulta popular. Isso obrigatoriamente tem que partir do legislativo. Então, o que o executivo pode vir a fazer, assim, num médio espaço de tempo, é pedir que alguns membros da base do governo venham a propor e a aprovar essa proposta de decreto legislativo para que se faça um plebiscito. Só uma pergunta. Assim como partiu do povo a lei da ficha limpa, o povo poderia propor uma reforma política, segundo os seus moldes. Isto é, instituições sérias como a OAB, a qual o senhor pertence, outras instituições que já estiveram historicamente unidas, como a CNBB e dentre tantas, poderia partir dela uma proposta alheia, por exemplo, ao legislativo, ao que existe hoje no legislativo, de reforma política? Não se espere nada do Congresso, não se espere nada, lamentavelmente, do Judiciário, não se espere nada do Executivo. A ficha limpa, mas nós não queríamos votar. Não era passar, mas o povo na rua, 1.500.000 assinaturas. E começou a botar o nome das pessoas, votou na Câmara e votou no Senado. Nós estamos agora ainda também comemorando aí já há mais de uma década da Lei 9840, que é a Lei de Combate à Corrupção Eleitoral, que foi fruto de uma lei de iniciativa popular com mais de 1.500.000 assinaturas. Então, de fato, somente quando a população se manifesta é que a gente tem condição, a população, seja de forma direta, seja por intermédio de movimentos sociais, de instituições da sociedade, das igrejas, né? Somente dessa forma é que a gente consegue dizer, por exemplo, os nossos representantes no Congresso, o que a sociedade de fato está querendo. Eu acho que educar é preparar a pessoa para tomar decisões, escolher. Senão não é educação. Acho que educar é educar para a ação, educar para relações e educar para reações. O brasileiro, em casa, a maioria deles, na escola, não foi educado para o diálogo. O que seria? A capacidade de preparar e de ponderar suas ações, medir. A capacidade de medir suas relações e a capacidade de medir suas reações. Quando você não educa uma pessoa para isso, você não criou um ser humano maduro. Eu ajo e sei por que ajo. Eu tenho relacionamentos, ações constantes e sei por que tenho. E com quem? E por quê? Não brinco de relações, nem afetivas, nem sexuais, nem econômicas. Envolve o outro, então eu levo a sério. E reações. Não tenho reações inusitadas, explosivas, eu pondero minhas reações. Se alguém chegar a isso, ele fez uma ascese da comunicação.
Então eu olho o Brasil de agora e vejo que é um país que não foi muito educado para ponderar. Ele engole qualquer marketing de governo, de igrejas, de comércio, de indústria, porque ele não está preparado para receber uma comunicação. Ele engole, ele não mastiga, ele não digere. E então, nós precisamos reeducar toda uma geração para isso. Está aí o Twitter que não me deixa mentir. O Twitter é a notícia não digerida, é um arroto. Ele só passa a ser notícia boa se o sujeito, antes de ir para o Twitter, pensou naquilo que vai falar. A maioria das pessoas é instintiva. Acontecer, vai para o Twitter. Tinha que meditar antes, senão é um arroto. É uma notícia mal digerida e já colocada para os outros. Mas como o Twitter tomou conta do mundo, isso quer dizer que o mundo não é de meditar no que fala. Não tem antes. É tudo durante e depois. E o depois ele não está nem aí. Então virou o mundo do durante. É o que o Jean Baudrillard fala no seu livro A Transparência do Mal. Nós criamos nessa era de pós-orgia, que ele chama, a era da excrescência. Tudo que tem, eu jogo para fora, jogo para fora. Eu não assimilo primeiro. E então, nós perdemos a capacidade de refletir. E voltamos ao que Pio X, já em 1903, falava, antes do moto próprio, que as pessoas repetem frases e áreas de ópera, mas não entendem o que está fazendo. Ele criticava uma liturgia apressada que já se fazia na época. E naquela mesma época, em 1908, o Chesterton, no livro Ortodoxia, dizia que o mundo estava praticando harakiri, o suicídio do pensamento. As pessoas não pensavam, elas simplesmente reagiam e por isso não interagiam. O mesmo drama a gente vive numa reforma do judiciário, não é? Sem sombra de dúvida. E, claro, isso envolve o nosso dia a dia. Todos os dias a gente acompanha crimes bárbaros, intransigências acontecendo em todos os níveis, em todos os ambientes. E o que mais cresce hoje no Brasil é a revolta por causa da impunidade em todos os setores. O nosso Código Penal é de 1940. A expectativa de vida do brasileiro naquela época era de 50 anos. Então, se uma pessoa cometia, por exemplo, um homicídio bárbaro aos 18 anos e fosse condenada em 30 anos, ela teria uma espécie de uma pena perpétua, ela morria na cadeia, pela expectativa de vida. O que aconteceu de lá para cá? Isso é uma análise, eu quero deixar bem claro, fria, isenta de qualquer tipo de paixão. De lá para cá, a nossa expectativa de vida populacional aumentou consideravelmente, por conta da alimentação, das vitaminas, indústria farmacêutica, etc. Em relação à legislação penal, ela ficou um pouco defasada. Então, nós temos, na verdade, quase um pouco mais de 70 anos de uma legislação que ela está ali assim, que ela precisa realmente ser mexida de uma forma técnica, de uma forma isenta de paixões, de uma forma que dê uma resposta para a sociedade. Nós vemos quando aparece sempre um crime bárbaro e a sociedade clama por justiça, de um modo geral, nós vemos vozes que dizem o seguinte: o Congresso não pode aprovar nenhuma medida legislativa radical num momento de paixão. Só que essas paixões, elas estão ocorrendo diuturnamente. Então, esse é o problema hoje da sociedade. Nós precisamos ter efetivamente uma regra onde a pessoa aprenda a respeitar o Estado. É igual, o Estado, ele não é diferente de uma relação que se tem em família dentro de casa. Se uma criança pequena que está sendo educada, formada, se ela não respeita seus pais, ela não tem limite. Então, o que o Estado precisa fazer é o seguinte: população brasileira, população residente no Brasil, as regras são essas. Você precisa ter o respeito às regras do Estado. Senão, vão ter as sanções. No caso, quando é uma criança, os pais colocam de castigo. A grande mídia
coloca muito olhar sobre o Congresso Nacional, sobretudo o Congresso Nacional, sobre o Executivo, mas sobre o Judiciário não. O Judiciário ainda parece uma grande caixa preta. E aí um órgão que tem conseguido trazer mais transparência, investigação, punição àqueles membros da magistratura que não têm tido um comportamento coerente, né, com isso, de repente há um movimento, inclusive da própria Associação dos Magistrados do Brasil, que propõe uma redução de poderes do CNJ. Né? Na verdade, acaba com o CNJ, porque ao mudar isso eu concordo plenamente com o senador. Quer dizer, se tira o poder do CNJ de fazer investigação, como faz hoje, fica dependendo de investigações que serão feitas nas corregedorias regionais, isso esvazia completamente o CNJ. E eu acho que essa é uma outra das bandeiras nesse momento, que é quando você diz, de fato, a confirmação de determinadas leis ou a alteração em algumas leis são importantes, mas elas só terão plena eficácia se nós tivermos a sociedade mobilizada. A economia do Brasil, como o senhor a vê neste ano de 2011? Eu vejo que a presidenta tem acertado. Hoje nós temos uma massa populacional de pessoas que consomem mais. Por quê? O dinheiro está circulando mais. Isso vem é uma herança assim do governo do presidente Lula, e essa massa de consumidores estão hoje podendo comer alimentos de melhor qualidade, podendo adquirir bens de consumo de melhor qualidade, e temos também assim gradativamente assim empregos, postos de trabalho sendo abertos diuturnamente. É claro que nós temos uma preocupação, e essa é uma preocupação que eu vejo que a presidenta agiu com muita firmeza, que é essa crise internacional. Nós temos assim os grandes países que no passado eram modelos para a economia brasileira, eles estão assim tendo graves problemas. Outro dia mesmo eu vi um documentário num canal de TV a cabo sobre os problemas nos Estados Unidos, pelo aquele cineasta Michael Moore, se não me engano. E ele fazia uma crítica do seguinte: o governo americano, que liberou o Estado de todas as regras, ao contrário do Brasil, que tem regras efetivas, ele investiu bilhões, foi salvo engano, 700 bilhões de dólares para salvar a economia americana, o sistema financeiro americano. E a crítica que esse jornalista fazia era o seguinte: olha, o banco tal desviou tanto para comprar jatos executivos, tal, seus sócios controladores fizeram isso. E era tudo menos a questão efetiva da economia. E já no Brasil, não. No Brasil nós temos o quê? Fomos criticados muito no passado. Nós temos um regramento efetivo. E a presidenta, por conta dessa preocupação com a crise internacional, porque hoje o dinheiro está, por exemplo, na Espanha, e ele vem e dorme no Brasil, e amanhã está na Argentina, e depois da manhã nos Estados Unidos, e por aí vai, por conta dessa economia globalizada. Ela, preocupada com isso, o que ela fez? Ela pediu ao Congresso Nacional, agindo com a sua responsabilidade, um voto de confiança. E que voto de confiança foi esse? Foi a questão da DRU. Aprovada agora final de novembro. Pela Câmara. Aprovada em segundo turno na terça-feira agora. Penúltima semana de novembro. Então, ainda vai ao Senado, mas isso demonstra o quê? A preocupação de que o governo do Brasil não venha a sofrer as duras consequências da crise internacional. Então, isso quer dizer que o senhor concorda com aqueles 20% de desvinculação dos recursos da União? Sem sombra de dúvida, porque a presidenta, ela é a chefe assim, da nação, é a chefe do governo. Ela precisa ter a segurança efetiva de que a nossa economia vai estar blindada contra essa onda
de quebradeira que se avizinha por aí. Mais razão, menos emoção. Um pouco de emoção, sim. Muita razão. Aí podemos, quem sabe, modificar esse país, porque o Brasil hoje é um país instintivo que raciocina pouco. Que os católicos, ao menos, aprendam isso, porque esse é o legado que a Igreja Católica pode dar ao mundo. Essa foi a nossa retrospectiva política do ano de 2011, com as presenças do senador Pedro Simon, de Pedro Gontijo, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, Flávio Brito, especialista em direito eleitoral, e Padre Zezinho, tão querido e respeitado por todo o povo brasileiro. Este mesmo programa você pode revê-lo na internet. E na semana que vem, no primeiro programa do ano, teremos a presença do secretário-geral da CNBB aqui em nossos estúdios para fazermos uma retrospectiva religiosa do ano de 2011. Agora é hora de agradecer. Obrigado a você que esteve conosco ao longo de todo esse ano e em 2012 prometemos estar de volta, discutindo e apurando realidades que vão além da notícia. Feliz 2012!